Bom dia a todos. Eu sou a Renata, aqui da área de marketing da MBR, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Process Analytics. E eu conto com a participação da Simone, da área de serviços especializados da Automity, que vai fazer essa apresentação. Eu peço a todos que coloquem no mudo o microfone, para evitar ruídos no webinar, e caso alguém tenha alguma pergunta, pode me enviar pelo bate-papo ou aguardar até o final da apresentação, onde nós vamos abrir para perguntas e respostas. Agradeço a participação de todos e passo a palavra para a Simone. Bom dia, pessoal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Simone, eu trabalho na MBR Informática, na área de serviços e relacionamento para clientes Automity. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Automic Process Analytics. Para quem não conhece essa ferramenta, esse add-on, para quem não conhece, para quem ainda não sabe quais são os benefícios, enfim, qual é a funcionalidade dele. Esse é um webinar que vai conter algumas informações, uma descrição e uma pequena demo no final, para vocês conhecerem a ferramenta. Okay? Então, o principal objetivo do Process Analytics é lidar com o caminho crítico. O que é o caminho crítico? O caminho crítico é um conceito que não existe apenas em automação de workload, né? Basicamente, qualquer metodologia de processo, de projeto, de produção, usa esse termo, né? É um termo que vem desde a década de 40, então é um termo bastante antigo. Desde a produção industrial, né, até gerenciamento de projeto, até software, até workload automation. O caminho crítico ele é definido como a sequência de tarefas que devem ser completadas para que determinado processo ou projeto seja concluído dentro de um prazo determinado. E o prazo para o caminho crítico é fundamental. Qualquer atraso entre uma tarefa e outra pode impactar as demais, né, a sequência. Lembra, a gente está falando de sequências e dependências entre passos e tarefas. E fazer com que todo o projeto ou o processo seja comprometido. Né? Isso lembra bastante workflows, né, dentro do Automic Workload Automation. No nosso caso, né, já que a gente está falando do Automic Workload Automation, isso significa que o caminho crítico, um workflow, por exemplo, caso não seja concluído dentro do prazo esperado, pode atrasar todo o plano de automação, outros processos, liberação de outros processos, liberação de outras atividades, e impactar não apenas o nosso mundo de automação, mas todo o negócio. Então, na maioria das vezes, o caminho crítico é o processo mais longo dentro de um plano de trabalho. Né? Por isso que daí vem a palavra crítico. Né? Ele é o mais longo, o que vai impactar mais o negócio, onde os atrasos devem ser extensivamente e detalhadamente controlados. Né? Então, ele pode atrasar não apenas o plano de trabalho, ou carga diária, ou malha de tarefas, dependendo de como cada um de vocês chama a sua carga de trabalho. O que é o Process? O que é o Automic Process Analytics? Né? A maioria de vocês utiliza o Automic Workload Automation. E o Process Analytics é um add-on ao Automic Workload Automation, que atende especificamente a demandas de análise de workload, a análise do meu processamento. Então, eles trabalham juntos. Né? Eu preciso utilizar o Automic Workload Automation para poder utilizar o Process Analytics. Né? Os dados que o Process Analytics, com os quais o Process Analytics trabalha, vêm do Automic Workload Automation. O que o Process Analytics oferece? Né? Ele traz uma visualização baseada em tempo, sempre baseada em tempo, então é um túnel do tempo, do processamento automatizado pelo Automic Workload Automation. Essa visualização permite que se veja o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora na minha carga, no meu workload, e o que vai acontecer no futuro.
Todas essas informações, elas fornecem uma visualização de ponta a ponta e permitem controlar, reorganizar tarefas e, consequentemente, melhorar o processamento, ou melhorar a performance do processamento, né? É para isso que o Process Analytics existe, para trazer informações para tomada de decisão, para melhoria da automação do workload. É possível, por exemplo, mostrar para os usuários de negócio quanto tempo determinado processo do caminho crítico vai demorar para ser concluído, né? Planejar, por exemplo, janelas de manutenção. Eu vou precisar parar meu SAP. Qual o melhor horário para uma manutenção do meu SAP ou para uma manutenção de outro sistema, né? E integrar processamento futuro através da visualização gráfica do forecast. Então, criação de cenários, né? Se eu inserir um processo nesse horário, o que vai acontecer com toda a minha malha, com toda a minha carga, né? Quando a gente fala de passado, presente e futuro dentro do Atomic Workload, vocês sabem que a gente está falando de 3 áreas principais, são estatísticas, né, histórico, o que aconteceu no passado, o que está acontecendo nesse momento, activities, e o que vai acontecer no futuro, forecast. Então, são as 3 áreas que vocês já conhecem no Atomic Workload Automation, que são combinadas em uma única visão. Essa é a grande pegada do Process Analytics. Vamos falar um pouquinho das principais funcionalidades dele. A primeira delas, obviamente, a gente falou desde o começo, caminho crítico, como é importante, como é antigo esse método e por que a gente também utiliza esse conceito dentro do Atomic Workload Automation. Qualquer atraso em uma atividade no caminho crítico impacta diretamente o tempo de finalização, por exemplo, de um workflow, ou de determinado job, ou um processo. Então, analisar constantemente o caminho crítico vai ajudar a identificar problemas e gargalos. Conhecer detalhadamente os processos, os passos desse caminho crítico, vai permitir que a gente encontre oportunidades de melhoria que vão ser alcançadas, por exemplo, através de fast tracking, né? Ou seja, fast tracking é executar mais atividades em paralelo, ou seja, paralelizar mais onde é possível, ou fazer o crash do caminho crítico, que é diminuir a duração das atividades, adicionando recursos, né? Então, se eu conheço o caminho crítico, se eu tenho ferramentas que me dão essa análise em tempo real, essa visibilidade em tempo real, é possível tomar decisões mais rapidamente, mais eficientemente, para concluir o caminho crítico. Então, eventualmente, um determinado processo precisa de mais recursos, então eu posso provisionar melhor meu ambiente, né? Ou fazer com que o Atomic Workload Automation provisione melhor meu ambiente. Eu posso identificar que determinadas tarefas estão rodando sequencialmente quando poderiam rodar em paralelo. Então, a visibilidade e a constante análise do caminho crítico permitem um melhor conhecimento e, com maior conhecimento, maior controle. Uma outra funcionalidade importante é a visualização, o monitoramento do processamento de ponta a ponta. O Process Analytics ele oferece uma visualização de tempo em gráfico modelo Gantt, ou seja, é possível visualizar toda a minha carga, tudo que está acontecendo no meu cliente em uma única vez. Para os usuários de negócio, por exemplo, é possível mostrar onde está o meu processamento agora. Essa é uma pergunta que provavelmente vocês ouvem muito, né? Onde é que eu estou no meu processamento? Né? Qual é o percentual, quanto falta para terminar? Né? A gente ouve muito isso dos usuários de negócio. Então, o Process Analytics oferece essa resposta, né? Onde eu estou no meu processo. Eu quero saber exatamente daquele processo. Então, algumas ferramentas, eu tenho tanto a visão macro, a visão abrangente da minha carga de trabalho, como a visão específica, né? Ele tem funcionalidades de go-to, onde eu posso pular para um determinado processo, para um determinado job, para um determinado workflow. Além disso, além dessa visualização abrangente, ele possui filtros que permitem fazer um drill down daquela informação
precisa. Por exemplo, eu quero saber o que está acontecendo em determinado servidor, quais são as tarefas que estão rodando em determinado servidor, ou determinada aplicação, ou em determinada instância do SAP. A navegação disso é extremamente fácil, porque é uma única tela, um único gráfico gigante, e muitas funcionalidades de zoom e drill down permitem avaliação tanto no nível macro como no nível extremamente detalhado. Uma outra funcionalidade é o forecast gráfico. Tenho certeza que todo mundo já conhece as funcionalidades de forecast e auto-forecast do Atomic Workload Automation, muitos de vocês provavelmente já utilizam, mas a visualização gráfica do forecast do Process Analytics, ela ajuda, né, quando a gente fala de visualização gráfica, é muito mais fácil visualmente ter informação e prever, por exemplo, qual a carga futura, qual a mudança de cenário, que mudar uma tarefa de lugar, como é que vai impactar na minha carga se eu mudar uma tarefa de lugar, ou se aquela tarefa rodar em paralelo com outra, ou enfim. Então, visualmente, é muito mais fácil encontrar o horário adequado para schedular um novo processo ou para realizar uma parada do meu SAP. Então, o Process Analytics ele fornece, além do forecast gráfico, outros cenários de forecast que o Atomic Workload Automation não fornece. Ele, por exemplo, tem cenários de forecast realista, otimista e pessimista, né? Então, a análise de dados dele para forecast é mais flexível que o Atomic Workload Automation. Bom, diante de tudo isso que a gente falou, né, os benefícios são bastante óbvios, né, assim, é bastante fácil visualizar o benefício de uma ferramenta como essa. Quando a gente fala em visibilidade, monitoramento de ponta a ponta, né, a gente está falando de conhecer melhor os processos. Com conhecimento vem o controle, e com o controle vem a possibilidade de melhoria, a possibilidade de entrega mais rápido do caminho crítico. A melhoria do caminho crítico, que se deve à visualização e ao conhecimento e ao controle do processo, ela vai ajudar a identificar quais são os passos que você precisa eventualmente monitorar mais de perto, ou reorganizar, ou eventualmente mudar o horário, né? Então, o caminho crítico ele deve sofrer um processo de dinamicamente ser otimizado, ser aprimorado. E, claro, o forecast gráfico permite uma melhor tomada de decisões, né? Um planejamento mais eficiente do meu processamento atual e futuro, a decisão de parar um sistema, parar uma aplicação, criar janelas de manutenção, ela é muito mais fácil quando eu tenho tudo isso visualmente, graficamente. Eu vou fazer uma pequena demo da ferramenta, para vocês verem qual é a carinha dela. O Process Analytics é um add-on do Atomic Workload Automation, ou seja, é uma outra user interface. Vocês estão vendo na tela a user interface do Process Analytics. Lembra um pouquinho a user interface Java, que todo mundo usa para o Atomic Workload. O gráfico de Gantt túnel que eu comentei, esse que vocês veem na tela. Então, nesta tela que vocês estão vendo, eu tenho os meus processos. Claro que aqui tem muito vermelho, né? Com certeza no ambiente de vocês não tem tanto vermelho aqui. Esse é um ambiente de projeto, né? Então, vocês me perdoem o volume de erros, mas é um ambiente interno de projeto, não é um ambiente produtivo. O que vocês veem na tela é todo o meu processamento, né? Aqui, desde o começo de janeiro, então vocês veem aqui que eu tenho sempre uma visualização por data, por período. Eu posso detalhar o período até chegar ao minuto, ao nível de minuto, ou eu posso ter uma visão mais macro, nível até anual, se for desejado. Cada uma desses quadradinhos aqui
vou deixar uma visão diária. Okay? Cada uma desses quadradinhos, desses desenhos, é uma tarefa. Que tipo de tarefa? Tarefas executáveis do Atomic Workload. Jobs, file transfers, scripts, workflows, enfim, tudo aquilo que vocês executam pelo Atomic Workload está aqui. Tanto o que já foi executado, dados históricos, estatísticas, aquilo que está executando, quanto aquilo que vai ser executado. Né? Então, é muito fácil, apenas uma tela, eu posso, por exemplo, ter as informações específicas de cada um. Esse é um processo, por exemplo, um workflow, que está sendo executado nesse momento, acabou de começar às 10 da manhã, e aqui eu tenho a guia details, né, do Atomic Workload. Então, eu não preciso estar dentro do Atomic Workload para visualizar isso. Por isso que o Process Analytics é muito usado como informação para o usuário de negócio, né, ou gerencial. Né? Eu não preciso me logar à User Interface, eu posso acessar o Process Analytics e não tem interferência nenhuma no processo. Não é que eu vá poder parar o processo aqui ou alterar. Então, é muito, muito indicado para acesso para usuários que não operadores do Atomic Workload. Cada uma dessas tarefas pode sofrer um drill down. Então, essa aqui, por exemplo, que é um workflow, outro workflow, e aqui dentro um job. Eu posso ir fazendo o drill down até o nível mais baixo de processamento. Esse aqui, por exemplo, é um job de reorg, que todo mundo roda aí, manutenção de banco de dados. Né? Então, ele foi manualmente cancelado, começou no dia 7, às 5 da tarde, foi manualmente cancelado hoje, às 9h30. Então, todas as informações históricas e do que está acontecendo nesse momento podem ser visualizadas e filtros podem ser aplicados. Né? Então, eu posso aplicar, por exemplo, eu só quero ver tarefas do tipo job. Então, eu posso aplicar um filtro e a minha visualização, ela muda instantaneamente. Ok? Então, agora eu só tenho jobs, ou poderia ser workflow, enfim, poderia ser qualquer outro tipo de informação. Quando a gente fala de forecast, como eu disse, vocês têm toda a funcionalidade de forecast, auto-forecast dentro do Atomic Workload Automation, mas o cálculo do forecast do Process Analytics é diferenciado e não depende do cálculo do forecast do Atomic Workload Automation. Aqui eu tenho forecasts realistas, forecasts otimistas e forecasts pessimistas. Esses dados, obviamente, estão baseados em valores que vêm do histórico. Né? Forecast realista, estimated runtime. A forecast otimista é o estimated runtime com menos tempo. E o forecast pessimista com max runtime, o cenário de maximum runtime. E são mais ou menos aquelas configurações que a gente tem para cada objeto executável dentro do Atomic Workload Automation. Então, quando a gente fala de forecast realista, ele está me dizendo aqui aquilo que provavelmente vai acontecer. Ok? Eu posso, por exemplo, fazer eliminar objetos ou ir para objetos específicos. Esses são os objetos trigger que eu tenho nesse cliente. Né? Então, schedules e execuções periódicas. Né? Se tivesse evento aqui, também apareceria evento. Então, eu posso, inclusive, selecionar apenas schedules, ou apenas eventos, ou apenas periods e etc. Então, uma visualização muito mais fácil, a possibilidade de drill down, a possibilidade de, em uma única tela, ver forecast, histórico e activities, coisa que não é possível no Atomic Workload Automation, vocês sabem disso. Faz com que o Process Analytics seja uma ferramenta bastante indicada, não apenas para a nossa análise de produção, mas também para usuários de negócio, para usuários gerenciais.
Eu vou abrir para perguntas e respostas. Eu tenho alguma resposta, eu tenho uma pergunta que já chegou aqui via bate-papo. A pergunta é como é que é a instalação, se é feita no mesmo banco do Atomic Workload Automation. Não, a arquitetura do Process Analytics ela é separada, né? Na verdade, propositadamente, já que a gente não gosta de misturar análise intensa de dados em tempo real, como faz o Process Analytics, com análise com dados de processamento. Então, é uma outra arquitetura. A ferramenta é dividida em 3 partes, o Process Analytics é dividido em 3 partes. Um banco, que pode ser SQL, Oracle, DB2, a parte de ETL dele, ou seja, uma aplicação que troca dados entre o Atomic Workload Automation Process Analytics, é um programa que faz apenas o ETL entre eles, e essa User Interface a gente chama de Process Analytics Studio. Essa é a arquitetura dele, então é completamente separada da minha carga de produção. Outra pergunta é como é feito o licenciamento. É um add-on, então deve ser licenciado separadamente. A licença do Atomic Workload não inclui a utilização do Process Analytics. Essa mesma pergunta, a pessoa perguntou, o OmniView faz parte do bundle. O OmniView, para quem não conhece, a gente vai ter um outro webinar para apresentar. O OmniView é uma ferramenta para visualização e criação de documentação de workflows, né? Muito interessante, bastante útil. Sim, o bundle compreende o OmniView e o Process Analytics, embora sejam 2 ferramentas separadas, mas qualquer questão de licenciamento pode ser acessada via nossa área comercial, caso vocês tenham, por favor, entre em contato com o comercial que os atende. Outra pergunta, é possível ver todos os clientes de um sistema? Não. O Process Analytics segue a arquitetura do Atomic Workload Automation. Os clientes são considerados sistemas independentes, né, como mandante no SAP. Então, são sistemas independentes e eles não podem ser visualizados na mesma tela. Então, aqui, quando eu me logo ao Process Analytics, eu estou informando um cliente e um usuário. Até porque seria uma falha grande de segurança se o usuário visse todos os clientes, né? Vamos imaginar que os meus clientes são divididos por empresas ou por unidades de negócios, então é uma quebra de privilégio. Então, não, apenas do cliente específico. Vocês veem aqui em cima, eu tenho o número do cliente e do sistema em que eu estou me logando. Se vocês quiserem interagir via áudio, vocês podem tirar o microfone do mudo e me perguntar diretamente, caso vocês tenham alguma dúvida. Mais alguma questão? Ainda não chegou nada, vamos dar um tempinho aqui no bate-papo. Uma outra pergunta, existe treinamento? Sim, claro, como todas as soluções Atomic, ela vem acompanhada de treinamento e workshops, e como usar, quais as melhores práticas, documentação. É a mesma prática que nós temos no Workload Automation, é utilizada em todos os add-ons, em todos os plugins, em todas as soluções adicionadas. Isso inclui Process Analytics, OmniView, System Copy para SAP, todas as soluções que são vinculadas ao Atomic Workload Automation e as demais soluções de automação, né, para quem já acompanhou aí outros webinars, Release Automation, Service Orchestration, todas elas possuem as suas respectivos serviços vinculados. Treinamento, consultoria, documentação e etc. Se está disponível para POC? Sim, claro, caso o cliente tenha interesse. Obviamente, é preciso ter o Atomic Workload Automation, né? Por isso, esse é um webinar específico para clientes do Atomic Workload Automation. É preciso ter pelo menos um cliente em execução do Atomic Workload Automation para realizar uma POC, né? Uma prova de conceito. É possível, claro. Apenas contatem a nossa área comercial, que vai indicar
os caminhos, enfim, agendar e etc., isso com a nossa área técnica. Existem clientes no Brasil utilizando? Sim, existem vários clientes no Brasil já utilizando há algum tempo tanto o Process Analytics quanto o OmniView, que faz parte desse bundle, né, desse pacote. E podem ser consultados? Sim, claro. Eu acho que não temos mais pergunta. Eu agradeço a participação de vocês novamente. Esse webinar vai estar disponível para visualização em vídeo no nosso site. Qualquer dúvida, nós estamos disponíveis para contato. Contate a sua pessoa normal de contato aqui dentro da NVR, seja ela comercial ou técnica, e a gente vai ter o maior prazer em tirar dúvidas, em ajudá-lo a conhecer mais, a saber mais sobre essa ferramenta. Ok, agradeço a todos, tenham um bom dia, muito obrigada.